Mateus 1:21. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, e quer dizer Salvador, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. E isso é Mateus 1:21. Ela lhe dará à luz um filho, e lhe porás o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lucas 1:32, falando a respeito de Jesus: ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Lucas 2:6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz a seu filho primogênito. Jesus foi o primeiro filho de Maria, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Semana Santa, segundo aí o que trazem as tradições aqui, não, pastor, foi a semana que Jesus, não, certo, não podemos dizer. O tema desta noite: e o seu nome será chamado Jesus. Maria, ainda jovenzinha, ela estava grávida, mas era uma gravidez diferente, foi uma obra do Espírito Santo. Estava prestes a dar à luz o seu primeiro filho, o seu primogênito. Essa criança que ia nascer já tinha um nome, não foi ela quem deu, quem escolheu, nem o pai, foi o próprio Deus que mandou ela colocar o nome da criança Jesus. Por quê? Jesus quer dizer Salvador, ele salvaria o seu povo dos seus pecados. E quando José e Maria chegaram de Nazaré a Belém, aí uns 130 quilômetros de distância, o imperador romano César Augusto decretou a realização do censo. Havia um censo, e José, como era de Belém, ele tinha que voltar para a sua terra natal, para que o censo pudesse ser realizado. Quando eles chegam em Belém, já com Maria gestante, grávida, prestes a ter o seu filho, não havia lugar para eles nas estalagens. Havia muitas estalagens, estava tudo lotado, tudo ocupado, as pensões estavam ocupadas, as casas, todas as casas estavam indisponíveis, lotadas. Imagina José batendo de porta em porta: tem um lugar aí, eu estou com uma mulher prestes a dar à luz. E as pessoas nem olhavam, quem sabe nem olhavam para a mulher grávida, só diziam assim: lotado, não adianta, não tem, não, já botava a placa: lotado, lotado, lotado. Estavam todos ocupadas, tudo ocupado, e sem lugar ali para Jesus nascer. O casal então não teve outra opção. Eles vão para uma manjedoura, um coxo, onde os animais se alimentavam, e eram recolhidos durante o frio da noite. Eu quero dizer para os meus irmãos, que a qualidade espiritual da nossa vida depende do lugar que nós reservamos para Jesus. A qualidade espiritual da nossa vida depende do lugar que nós reservamos para Jesus. Qual é o lugar que Jesus ocupa na sua vida? Há um lugar especial, ou é qualquer lugar, ou não tem lugar? Jesus tem lugar, mas primeiro é a minha vontade. Jesus está no meu coração, mas quem manda aqui sou eu. Se quisermos ter uma vida espiritual saudável, uma vida cristã saudável, uma vida com Deus, nós precisamos priorizar Jesus. Jesus precisa ser primeiro sempre. Amém? Jesus precisa estar em primeiro lugar. Primeiro lugar. As minhas finanças são minhas.
é do Senhor, foi Ele que te deu. Amado, eu me lembro de uma vez, um irmão que era da igreja na época, ele falando a respeito de um amigo dele que tem muito dinheiro, tal, cheio aqueles, muita grana, guarda no cofre e tal. E ele guardou uma faixa de $1 milhão guardado, e bateu o cupim e comeu $100 mil. Quer dizer, as pessoas às vezes têm uma coisa para ajudar alguém que precisa, para dar na casa do Senhor, mas vem o gafanhoto devorador e leva tudo. Vem uma doença e leva todo o dinheiro embora. Vem o problema, leva tudo. E às vezes é tão, né? Porque vai embora com conta para prestar para Deus e deixa tudo aí. Mas vai prestar conta para Deus, porque esse dinheiro todo não adianta nada com Deus. O Filho de Deus, o Criador do universo, não encontrou lugar para nascer entre os homens, e foi nascer entre os animais, aonde os animais se alimentavam. Foi o que João escreveu no capítulo 1. O Verbo se fez carne. O Salvador no mundo não nasceu num berço de ouro. Jesus era digno de nascer em berço de ouro, viu? Jesus era digno de nascer no palácio dos reis. É bom que se saiba disso. Jesus era digno, porque Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas. As riquezas que existem no universo, que os homens nem têm ideia, é tudo dele, foi Ele quem criou. Mas Ele nasceu numa humilde manjedoura. Jesus, Ele nasceu no lugar, no berço mais humilde, no lugar mais humilde. 2 Coríntios capítulo 8, você pode ver lá, 2 Coríntios 8, versículo 9, o apóstolo Paulo dizendo: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, tornou-se pobre por vossa causa, para que na sua pobreza vocês fossem enriquecidos. Sendo rico se fez pobre. O que é isso? Sendo Deus, majestade, glória, Criador de todas as coisas, se faz homem, entra nessa pobreza dessa humanidade, para que na sua humanidade Ele pudesse trazer riqueza a muitos outros homens. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Foram tantos os impedimentos, muitas dificuldades para Jesus nascer. Maria era pobre, era uma mulher humilde, a sua família era pobre. Deus não foi escolher, não é questão de nascer no palácio ou na periferia, não, é questão do coração. Deus escolhe por dentro. A humildade não está quem está no palácio ou quem está num lugar humilde, está dentro da pessoa. Às vezes a pessoa mora num lugar simples, mas é orgulhosa que só. A humildade está dentro da pessoa. Maria era pobre, era uma mulher humilde, a sua família era pobre, e quando ela soube a respeito de que seria mãe do Filho de Deus, ela sentiu peso, na sua juventude, o peso, ela sentiu a aflição das palavras do anjo Gabriel. Lucas 1:28, você vê ali, quando ele chega para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que saudação linda, né? Salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Que peso, mas tanta gente melhor do que eu, pensava ela, tanta gente importante nesse mundo, e Deus vai escolher uma pessoa tão simples, tão humilde, pobre. As escolhas de Deus são diferentes. As escolhas de Deus são surpreendentes. Ela não tinha nada a oferecer a Deus. Tem algo para oferecer para Deus? Não. Ela tinha uma vida para entregar. Pastor, eu não tenho nada, não tenho. Você pode entregar a sua vida para Deus. Deus não quer aquilo que você possui ou tem, Ele quer a tua vida, não uma parte dela, Ele quer você por inteiro, Ele quer a tua vida por completo. Louvado seja o nome do Senhor.
Maria, é interessante, quando Deus fala com ela, ela se achando tão indigna, mas Deus, Ele fala, e Ele traz as condições das coisas, da situação, né? Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo. Altíssimo quer dizer El Elyon, é um ser superior, altamente elevado, altamente exaltado. Descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, te cobrirá com sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Glória a Deus. Mas glória a Deus. Maria, ela descansou o seu coração na palavra de Deus, porque o anjo Gabriel não falava no seu próprio nome, falava em nome do Senhor Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. E Lucas 1:38 nós vemos ela recebendo a palavra e se abre para Deus, ainda que a responsabilidade fosse muito grande, mas ela sabia que ela tinha se escolhido. Eu quero dizer para você, não adianta você fugir, Deus te escolheu, e você tem que fazer como Maria fez, falar como Maria falou: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você, mulher, levanta a tua mão, fala comigo: eis aqui a tua serva, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Aleluia. Deus chamou, Deus falou, então seja instrumento na mão de Deus. Não adianta ficar mais, mas tem alguém melhor do que eu. Sempre vai ter gente melhor do que a gente, a vida inteira. Mas se foi você que Deus chamou, que Deus escolheu, então cumpra-se em mim, Senhor. Usa-me, Senhor. Toma a minha vida e faz de mim o teu instrumento. Glória a Deus. Maria, ela descansa o coração na palavra do Senhor. José, ele quando soube dessa gravidez da Maria, ele ficou apavorado. Diz a Bíblia que ele tentou abandonar a Maria, ele queria poupá-la. A Bíblia diz que ele não queria infamar, está ali em Mateus no capítulo 1, no versículo 19. Ele, não queria que ela fosse, porque ela ia ser uma mulher repudiada, ia acontecer até apedrejamento, ela estava correndo risco. Como é que uma mulher aparece grávida? Hoje em dia, se chegar alguém e diz, aparecer com uma gravidez, não pode dizer, eu não sei de nada. Não. Mas Maria realmente, ela não conheceu. Ela disse: eu não sei, não conheço, não tenho marido, não tenho noivo, não tenho ninguém. Como é que eu vou ficar grávida? Descerá sobre ti a virtude do Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O que está gerado em você, aquele que em ti vai de nascer, será chamado Filho de Deus. E José, quando soube, ele ficou apavorado, ele queria ir embora, correr, fugir, não queria infamar a Maria. Mas Deus falou com ele. Deus, quando faz a obra, Ele faz completa. Eu estou colocando para você as dificuldades, a batalha que foi, a luta, para que Jesus pudesse vir ao mundo. Todo o plano de Deus, toda a obra que Deus tem para fazer, que vai ser gloriosa e maravilhosa, sempre haverá obstáculos grandes, não são pequenos não, sempre haverá barreiras grandes para impedir você de chegar. Mas se Deus já escreveu a teu respeito, pode contar, a vitória vai ser tua, não tem jeito, não tem outro jeito. Se Deus já escreveu no seu livro, porque Deus tem tudo registrado no seu livro, antes de acontecer, Deus já tem. Se já está registrado no livro de Deus a teu respeito, da tua vitória, nada e nem ninguém pode tirar das tuas mãos. Glória a Deus. A Bíblia diz que Deus falou com José: não temas em receber Maria, tua mulher. Falou com ele em sonhos.
porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e o chamarás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Deus faz o trabalho completo. Glória a Deus. Deus não escolheu Maria por acaso, e Deus não escolheu José por acaso. Às vezes o José é esquecido, mas José que era de Belém, José que era da tribo de Judá, era o homem, o cabeça, que era contado. Deus não escolheu José por acaso, Deus não escolheu a Maria por acaso. Aleluia. E eu quero dizer que você não está aqui por um acaso. Deus foi quem te escolheu. Diante todo esse tipo de dificuldade, para impedir aí aquele que seria o maior evento da história. Lá no campo, os pastores apacentavam os seus rebanhos. Lá naquele lugar, a glória do Senhor é revelada àqueles homens humildes. Glória a Deus. O maior espetáculo da terra estava acontecendo aos pastores do campo. Havia naquela comarca, Lucas 2, versículo 8 em diante, naquela comarca haviam pastores que estavam no campo, guardavam as ovelhas durante as vigílias da noite, guardavam o seu rebanho. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, que coisa linda, e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura, assim como os anjos falaram. Glória a Deus. Eles viram os anjos cantar, coral de anjos. Eles viram o céu, o resplendor do céu. Glória a Deus. Por quê? O Filho de Deus estava nascendo. Aquele que é o Verbo estava se fazendo carne, se tornando humano como nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Deus estava entre os homens. Aleluia. Aleluia. Oh, Jesus maravilhoso, Jesus lindo. Glória a Deus, glória a Deus. Depois de Jesus já ter nascido, olha as barreiras, apareceu o Herodes, chamado Herodes o Grande, e tentou matar o menino Jesus de todas as maneiras. Ele mandou matar as crianças de 2 anos para baixo. Todas as crianças de 2 anos para baixo foram mortas a mandado de Herodes o Grande, porque ele queria matar Jesus. Mas o Senhor apareceu a José. Deus sempre falou com ele pela madrugada, e ordenou que ele e Maria e o menino Jesus fugissem para o Egito, até o tempo que o Senhor mandasse voltar. Glória a Deus. Olha a barreira para impedir. Eu quero dizer para você: nada e nem ninguém pode frustrar os planos de Deus para a tua vida. Nada e nem ninguém vai frustrar os planos que Deus tem para a tua vida. Você pode dar glória a Deus por isso? Os planos de Deus, ali em Jó está escrito, não podem ser frustrados. Mas foi o diabo, mas foi não sei o que, pode aparecer quem for, nada e nem ninguém vai frustrar os planos de Deus, porque já está escrito. Aleluia, já está escrito no livro de Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Isaías 43, versículo 13: ainda antes que houvesse dia,
Eu sou. É o Todo-Poderoso. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Isaías 43:13, versículo poderoso. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Glórias ao nome do Senhor. E Jesus veio, aleluia. Ele vem nessa terra, se faz homem como nós, para vencer o pecado na carne. Ele vence o pecado na carne. Jesus venceu o diabo com as suas investidas e tentações. Jesus pagou com o seu próprio sangue o preço da justiça de Deus. A justiça de Deus, a lei dizia: a alma que pecar, essa vai ter que morrer. Mas Jesus nunca pecou. Ele tomou o nosso lugar. Foi nós que pecamos. Ele tomou o nosso lugar na cruz. Não era Ele que deveria sofrer os cravos nas mãos, a ferida nos cravos, nos seus pés, nas mãos, a coroa de espinho na sua cabeça. Aquilo era para o pecador. É para o homem que pecou contra Deus. Ele era inocente. Da sua boca nunca saiu mentira. Ele nunca pecou. Mas Ele toma o nosso lugar. Aleluia. Para que eu pudesse ser livre. Para que você pudesse ser livre. Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Ele paga com o seu próprio sangue. Paga o preço. Ele se apresenta diante do Pai e diz, como está escrito em Hebreus, e apresenta o seu sangue. Está aqui, Pai, o preço pela vida do Joélio. Está aqui, Pai, o preço pela vida da Yara. Está aqui, Pai, o preço pela vida do Sérgio. Está aqui, Pai, o preço pela vida, aleluia, glória a Deus, da Marli, da Angélica, do Vanderlei, aleluia. Está o preço, Pai. Aí o Deus olha e diz: está perdoado, está pago o preço. Foi o que Jesus declarou na hora que estava morrendo na cruz. Está consumado. Tetelestai, no grego quer dizer tetelestai, e quer dizer, o preço está pago. Aleluia. Eu e você não devemos mais nada para o diabo, nem para ninguém. Jesus já pagou o preço por nós. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. Você pode dizer: eu sou salvo, porque Jesus me salvou, Jesus me perdoou, e agora eu vou para o céu. Glória a Deus, glória a Deus. Ele toma o nosso lugar. Lugar de réu Ele tomou. Quem merecia era nós, pagar, sofrer o dano. Ele toma o nosso lugar. E na sua ressurreição Ele vence a morte. Aleluia. Ele vence o inferno, quando ressuscita com poder e grande glória. Mas homem algum, nenhum criador de religião ou filosofia humana deu a vida, morreu, operou sinais e maravilhas quando em vida, morreu e ressuscitou dos mortos. Nenhum deles. E se for visitar os túmulos deles, está lá o túmulo deles, em algum lugar. Se é que existe algum pó de algum osso e alguma coisa. Mas se for no túmulo de Jesus, aleluia, está vazio. Porque foi a palavra do anjo de Deus. E disse para as mulheres que foram ao túmulo: Ele não está aqui. Disse para Maria: Ele já ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. O nosso Cristo está vivo. Você pode dar glória a Deus? Glória a Jesus. Aleluia. Jesus nasceu por nós, Jesus viveu por nós, Jesus morreu por nós, Jesus ressuscitou por nós. Sabe por quê? Por quê? Porque Ele nos ama. Aleluia. Ele nos ama. Aleluia.
Glória a Deus. Sinta-se amado por Deus. Isso não é uma conversa, uma historinha de carochinha para encher o teu ego, ou para uma autoafirmação. Não, é Deus. Toda a obra de Deus é amor de Deus pela humanidade. Todo o sacrifício de Jesus. Você é amado de Deus de verdade. Diga para alguém que está do teu lado: você é amado pelo Senhor de verdade. Deus te ama. Glória a Deus. Você é amado. Às vezes a pessoa está tão triste, você está sozinho, não tem ninguém, mas você pode dizer assim: Jesus me ama. Glória a Deus. Aleluia. Pode falar. Muitas pessoas podem nem olhar muito para mim, não me dá muito valor, mas eu tenho uma coisa: Jesus me ama. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama. Está falando isso para o pecador, pois deseja te salvar. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia. 2 Coríntios 5, versículo 14 e 15, nos diz assim: porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, está falando de Jesus, logo todos morreram. Nós morremos com Ele na sua morte, e Ele morreu por todos, para aqueles que vivem, não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia. Morremos com Ele e ressuscitamos com Ele numa nova vida. E hoje não fazemos mais aquilo que queremos, mas fazemos a vontade daquele que morreu por nós. Glória a Deus. Daquele que ressuscitou por nós. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo se faz novo. Aleluia. Essa declaração bíblica, palavra de Deus, boca de Deus falando conosco, toma, ela é para você. Não deixa o passado impedir a bênção de Deus para a tua vida nesse tempo presente. Não deixa o passado impedir a obra que Deus tem nesse tempo presente para a tua vida, porque as coisas velhas são passadas, tudo se faz novo, porque eu estou em Cristo. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Glória a Deus. Não deixa nada e nem ninguém tentar tirar de você a alegria daquilo que Deus tem para a tua vida. É como o hino do Armando Filho, né? Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue que verteu na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador, mas nenhuma condenação há para quem está em ti, bendito Jesus. Glória a Deus. Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Já não andam mais segundo a sua própria vontade, segundo a carne, mas andam segundo a vontade do Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A grande vitória de Jesus, a grande vitória de Jesus, o Filho de Deus, está marcada e registrada não só na humanidade, desde o começo das civilizações, não, mas está registrada por toda a eternidade. Essa obra de Jesus está registrada para sempre. Não pense que vai ser esquecido. Daqui a milhões de anos a obra de Jesus vai ser esquecida. Ninguém, como se esquece de homens, grandes homens que foram. Você vai chegar um tempo lá na frente que ninguém mais vai se lembrar mais. Na história eu vi de fulano. A história, a grande vitória de Jesus está registrada na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Está sempre, para sempre. Apocalipse 19, versículo 16.
Olha a grande vitória dele. E viu o céu aberto, e eis um cavalo branco. Esse cavalo branco, olha só quem estava sentado sobre ele. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Quem é fiel e verdadeiro? É Jesus que venceu. E julga e peleja com justiça. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muitas coroas, diademas, porque são vitórias. Porque ele é vencedor, e tinha um nome escrito que ninguém sabia ler, senão ele mesmo. Há um mistério escrito na sua testa, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça haviam muito, e os seus olhos eram como chama de fogo, e estava vestido de veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é Palavra de Deus. E seguiam-nos os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ele as nações. E ele regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar de vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Glória a Deus. É o Jesus que venceu, é o Jesus que nós servimos. E aqui para mim está encerrando. Eu já falei alguma vez, eu vou trazendo algumas mudanças, né? A respeito de Jesus. Aleluia. De Gênesis a Apocalipse. Glória a Deus. Aleluia. E Gênesis e Apocalipse, Jesus se revela aos homens. Jesus se revela desde o princípio aos homens, porque Jesus já existia, se fez homem na plenitude dos tempos, quando nasceu na manjedoura. Jesus se revela aos homens do início do livro de Gênesis ao livro do Apocalipse. Por quê? Porque Jesus é a palavra viva de Deus. Jesus é a palavra viva de Deus. Em Gênesis, ele é o princípio de todas as coisas. Ele é a semente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é apresentado como sumo sacerdote e sacrifício perfeito. Em Números, ele é a coluna de nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação e o príncipe do exército do Senhor. Em Juízes, ele aparece como nosso juiz e legislador e nosso libertador. Em Ruth, ele é o parente remidor, o parente resgatador. Em 1 e 2 Samuel, ele é o esperado das nações. Em 1 e 2 Reis, ele é o rei prometido. Em 1 e 2 Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o ensinador divino. Em Neemias, ele aparece como o homem que restaura os muros caídos da nossa existência humana. Em Esther, ele é o nosso Mordecai. Ele é a providência de Deus para o seu povo. Em Jó, ele é o nosso Redentor que vive. Nos Salmos, ele é nosso bom pastor, que não nos faltará em momento algum. Ele é o esconderijo do Altíssimo para aquele que nele habita. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cantares, ele é o noivo que nos ama. Ele é o nosso amado. Em Isaías, ele é o Messias que há de vir. Em Jeremias, ele aparece como renovo de justiça. Em Lamentações, ele é o consolador de Israel. Em Ezequiel, ele é o maravilhoso homem de 4 faces. Ele é o Senhor que reinará. Em Daniel, ele é a pedra que esmiuça. Ele é o 4º homem da fornalha de fogo ardente. Em Oséias, ele aparece como marido fiel, o orientador. Em Joel, ele é o juiz das nações. Ele é aquele que derramará do seu espírito sobre toda a carne. Em Amós, ele é o Deus do fogo, é aquele que carrega os nossos fardos. Em Obadias,
Ele é o poderoso para salvar. Em Jonas, Ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias, Ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, Ele é o cavaleiro da espada flamejante. Ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, Ele é a nossa alegria, é a nossa força em tempos de dificuldade. Ele é o evangelista de Deus que clama: aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos. Em Sofonias, Ele é o nosso Deus zeloso. Em Ageu, Ele é o restaurador da herança de Deus que foi perdida. A glória que está sobre Ele é superior daquela que já passou. É aquele que faz tremer os céus e a terra. Em Zacarias, Ele é o renovo. Em Malaquias, Ele é o sol da justiça, com a salvação e cura debaixo das suas asas. Em Mateus, Ele é o rei e Messias. Em Marcos, Ele é o servo de Deus. Em Lucas, Ele é o filho do homem. Em João, Ele é filho de Deus. Em Atos dos Apóstolos, Ele é o Cristo ressurreto e operador de sinais, prodígios e maravilhas. Em Romanos, Ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, é a imagem de Deus. Em Gálatas, é o Cristo que liberta. Em Efésios, é a cabeça da igreja. Em Filipenses, é o Deus que nos fortalece e supre todas as nossas necessidades. Em Colossenses, Ele é a plenitude da divindade encarnada. Ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que virá. Em 1 e 2 Timóteo, Ele é a nossa esperança, é o mediador entre Deus e os homens, é aquele que nos entregará a coroa de justiça naquele grande dia. Em Tito, Ele é a graça de Deus manifestada aos homens. Em Filemão, Ele é o amigo mais chegado que o irmão. Ele é o nosso grande fiador. Em Hebreus, Ele é o sumo sacerdote eterno. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Em Tiago, Ele é o nosso médico. Em 1 e 2 Pedro, Ele é a nossa pedra angular. Ele é o nosso sumo pastor e bispo nas nossas almas, e que breve voltará com a coroa de glória. Em 1, 2 e 3 João, Ele é o grande advogado. Ele é o amor verdadeiro. Ele é o amado da igreja. Em Judas, Ele é o Senhor que virá com milhares dos seus santos. Em Apocalipse, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. É aquele que está vestido de vestes brancas, cinto de ouro, e na sua coxa é escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E Ele tem as vestes salpicadas de sangue,